Olá, turminha, boa tarde. Tudo bem, meus amores? Como estão? Então, hoje, tá? Terça-feira, 10 de novembro de 2020. Iniciaremos mais uma aula, tá? Então, por favor, pegue o livro de vocês, terceiro ano, volume 2, ok? Esse que tá na telinha de vocês, celular. E para iniciarmos a nossa aula, vou mostrar para vocês alguma imagem onde irá tratar sobre o assunto da nossa aula, tá certo? Então, gostaria que vocês observassem, tá? E ficassem muito atentos nas imagens. Em seguida, né, nós iremos descobrir do que realmente a nossa aula irá tratar, certo? Então, observe aí. Na primeira imagem, nós temos o que vocês estão vendo aí? Fogo, muito bem. E o que mais que vocês estão vendo? As árvores, muito bem. O que está acontecendo com as árvores? Estão pegando fogo, né? E aí, o que vocês estão vendo nessa outra imagem? Do mesmo jeito, né? Algumas as árvores estão sofrendo que ameaças. Essa ameaça vem através de quê? De queimadas. Então, esse território aí, ele está sendo devastado por quem? Por fogo, né? E aí você observa essa outra imagem assim. Nessa outra imagem também é um território onde realmente, né, está sendo prejudicada por queimadas, né? E essas queimadas, elas realmente vem aumentando, né, a cada ano, certo? Inclusive os incêndios que atingem o Pantanal, não sei se vocês já ouviram falar de algumas reportagens, né? Já consumiram pelo menos 10 vezes, olha aí, ó, como aumentou, 10 vezes mais a área da vegetação que em 18 anos, né? De devastação, ok? Isso aí está sendo registrado. Então, já em 2020, que esse ano, conforme os dados mais recentes, né? Então, em 2020, é divulgado, né, por pesquisadores do Instituto, que é INPP, né? Da Universidade Federal de Mato Grosso, o bioma já viu cerca de 23 mil quilômetros serem consumidos pelas chamas, ou seja, pelo fogo, tá? Então, o Brasil perdeu, na verdade, 8,3% da vegetação natural em 18 anos. Ou seja, 42% virou pasto e 19% plantação, diz os pesquisadores, né? Inclusive, o Pantanal tem maior número mensal de foco de incêndio na história. É o que está mais passando nas reportagens, as notícias, elas estão focando mais essa informação, né? Inclusive, o Pantanal deve levar pelo menos 5 anos sem queimadas, né? Sem queimada para se recuperar, né? O Pantanal ele não pode sofrer mais nenhuma queimada. Se daqui a 5 anos ele não sofrer mais nenhuma queimada, né? Então ela se recupera. Até então, né? Enquanto mais essas áreas, esses territórios sofrerem essas grandes ameaças, né? Sendo devastado pelas chamas, e aí a tendência é só aumentar, né? Somente nos 23 primeiros dias de setembro que passou, né? O Pantanal já já registrou 6.048 pontos de queimadas. Olha aí, ó. Trata-se de quê? Do maior número mensal de foco de incêndio de toda a série da história. Então, você observa que esse ano foi o ano mais que trouxe essas chamas para esse território, né? Onde prejudica a vegetação nativa, né?
e algumas outras áreas também ela é prejudicada, certo? Então, como nós já temos algumas informações, né, sobre o que vai ser tratado, né? Então, nosso texto é esse daí, na página 32. Então, nós temos como título Queimadas, por isso que eu apresentei logo no início algumas imagens, tá certo? E também algumas informações sobre essas grandes ameaças onde o Pantanal vem sofrendo, né? Então, a cada dia, né, vem aumentando, né, o índice de queimadas nessas áreas, nesse território. E aí, quem sai mais prejudicado são as vegetações nativas, né? Também os animais, muito bem, os animais, né, tia? Isso, né? Então, como nós estamos falando de um título que tem como título Queimada, então esse gênero vai ser o quê? É um conto? Não, é o quê? E isso, tia, é um texto informativo, não está informando sobre as queimadas, então vai ser o quê? Vai ser uma notícia, muito bem, é uma notícia, né? O objetivo maior do gênero notícia é para que serve, na verdade, uma notícia? Ela simplesmente serve para informar, né, o leitor o quê? Alguns conhecimentos, né, sobre alguns acontecimentos. Por exemplo, o que está acontecendo aí nessa área onde nessa imagem que vocês estão vendo agora, na capa do livro, no título do texto de vocês, texto da vez, que vem como título Queimado, o que é que vocês estão vendo nessa imagem aí? Muito bem, algumas árvores sendo ameaçadas, né? E nas imagens que foi mostrada para vocês, muito bem, são o quê? São acontecimentos. E lembrando, gente, que esses acontecimentos que foi mostrado para vocês, informado, elas são acontecimentos, né, do que está acontecendo hoje, né? São notícias fresquinhas, né? Não são. Em 2012 e 2018 também teve um aumento grande, 2019 também, né? Já esse ano dobrou o aumento de queimadas em alguns territórios, foi dobrar a partir do mês de setembro, né? Começou a apresentar essas informações, tá? Então, é um texto informativo, né? Ele informa o leitor sobre os acontecimentos, como também a notícia, ou seja, o gênero notícia é o que? É um gênero jornalístico, né? Nós encontramos essas notícias em jornais, né? Revistas, internet, o vínculo de trazer essas informações, né? São nesses daí, tá? São em jornais, em revistas, né? Na internet em si. É um texto informativo, sim, porque ele está informando sobre o quê? Sobre as queimadas que provocam um profundo desequilíbrio onde? No ambiente, né? Então, a partir do momento quando o nosso ambiente ele sofre alguma ameaça, seja desmatamento, poluição, queimadas, então ele tá o que acontece com o nosso ambiente? Ele fica desequilibrado, né? O profundo desequilíbrio ambiental, certo? O nosso texto, como ele é um texto informativo, ele também tem suas características, tem seus elementos. Para você produzir uma notícia, primeiramente você tem que pensar em quê? Uma notícia bem quente, né? Mas tem que ter o que primeiro? O título, muito bem, o título da sua notícia. Quando você pensar no título da sua notícia, vem quem? Vem o quê? Depois o corpo do texto, ou seja, a reportagem do texto. Você vai relatar o que aconteceu, né? Sobre aquele título. E aí tem o líder e também tem que mostrar as imagens, igual vocês estão vendo na página de vocês, tá? Então, nós temos aqui como elemento queimadas,
né? As queimadas provocam um profundo desequilíbrio ambiental. Temos aqui o corpo, né, do texto, que são as informações, tá? Como também nós temos quem, ó, a imagem, tá certo? Nós temos a imagem, tem que ter as imagens da informação, tá certo? Que é essa daqui, ok? Vamos lá, ler essa notícia? Vamos, né? Então, vocês acompanham aí, que eu acompanho, que eu leio daqui, tá certo? A leitura. Vamos lá. Queimadas. As queimadas provocam um profundo desequilíbrio ambiental. A prática de realizar queimadas promove uma série de problemas de ordem ambiental. Tal fatos têm ocorrido em diferentes pontos do planeta. Os países subdesenvolvidos são os que mais utilizam esse tipo de recurso. As queimadas são mais frequentes em áreas rurais que praticam técnicas rudimentares de preparo da terra, que é a questão do plantio, né? Então, ele para fazer os plantios dele, né? Como ele diz aqui, ele deixou bem claro que as queimadas é mais frequente na zona rural. Por quê? Porque aquele território, aquela terra, eles fazem uma preparação, mas primeiramente passa por um processo. Esse processo que passa, ele prejudica muito o solo. Por quê? Porque eles fazem o quê? Fazem queimadas, né? Ele pega aquela área todinha, que tá cheio de árvore, cheio do verde, né? Ele pega aquela área todinha e queima todinha aquela área, para deixar uma área, né, somente para o plantio, certo? Então, nas zonas rurais, principalmente onde a tia Deína, né, onde vocês moram, né? Vocês moram, vocês sabem, tem conhecimento do que realmente é para preparar a terra para receber um plantio. Primeiramente, aquela terra, aquela área, aquele território tem que passar por queimadas, né? Onde vai queimar todas aquelas árvores, né? Aquele estoco que fica, para deixar aquela área limpinha, né? Quando existe uma área na qual se pretende cultivar, o pequeno produtor queima a vegetação para limpar o local e preparar o solo. Não é diferente do que acontece aí onde vocês moram, né? Não, né? Inclusive, a tia Deína, quando está na sala de aula, né? Quando estava na sala de aula com vocês é a prova viva. Que quando os pais de vocês faziam aquelas queimadas nas roças, que aquela fumaça tomava de conta, né, da escola, e inclusive até na sala de aula, como é que eu ficava? Rouca, perdia a voz por conta da minha alergia. Tinha um momento que eu não conseguia nem falar e nem respirar, né? Por quê? Por conta das queimadas que os pais de vocês faziam na roça, né? Na roça dele, na roça de vocês, e aquela fumaça todinha ia para a escola, ia para dentro da sala de aula. Tinha um momento que eu até parava a aula por conta da fumaça, né? Da minha alergia, né? Preparar o solo. Esse recurso não requer investimento financeiro. Do ponto de vista agrícola, o ato de queimar a área para o desenvolvimento da agricultura é uma ação totalmente negativa, verdade, né? Uma vez que o solo perde nutriente, a partir do momento quando aquela área ela sofre algumas ameaças, né, e passa por esse processo de queimada, quem sofre mais é o solo em si, né? Vocês acham que é mais rápido, né? Fazendo as queimadas, limpa, deixa tudo limpinho, acha que aquele nutriente, aquele solo vai ficar preparado para receber aquele plantio. Na verdade, ele vai ficar sem nutriente, né? Perde o nutriente todinho no subsolo. Além de exterminar todos os micro-organismos presentes no mesmo que garantem a fertilidade.
Dessa forma, a fina camada da superfície fica empobrecida. Pronto. O solo ele fica completamente empobrecida porque não tem nutriente, né? Não garante a fertilidade, né, presente. Então, por isso que não é legal vocês, agricultores, né, fazerem queimada na própria roça de vocês. E ao decorrer de consecutivos plantios, a situação se agrava gradativamente, resultando na infertilidade. Outra questão é que deriva das queimadas é o aquecimento global, pois a prática é a segunda causa do processo, ficando atrás somente da emissão de gases provenientes de veículos automotores movidos a combustível fósseis. Isso acontece porque as queimadas produzem dióxido de carbono que atinge a atmosfera, agravando o efeito estufa e auto-esticamento e aquecimento global. Então, o texto realmente ele tratou de quê? Ele tratou, né, das queimadas, né, onde traz profundo desequilíbrio ambiental, né? É um gênero notícia, né, onde relata acontecimento, né, a questão do prejudicar o solo, né, o solo fica sem nutriente, né, e deixam, né, e garante o que? Infertilidade, né, agravante, né, gradativamente, certo? Então, realmente essa notícia ela é verdadeira, né? Ela ocorre e traz acontecimentos onde está sendo devastado em algumas regiões, inclusive dei até uma informação sobre o Pantanal, né? Nesse ano, só esse ano de 2020, setembro, aumentou o índice, né, de chamas, né, em algumas regiões, ok? Então, essas informações ela foi extraída de onde? Né? Pela internet. Depois vocês dêem uma releitura, certo? Dentro desse texto, queimadas, teve algumas palavras, né, que foi explorado os pronomes demonstrativos. Então, os pronomes demonstrativos. Vamos lá. Pronto. Observe essas frases aí, ó. Esse lápis é seu. Ele tá dizendo o quê? Que aquele lápis é seu. Esse, tá dizendo esse. Este livro é meu. Aquele é o meu amigo Eduardo. Então, as palavras esse, né? As palavras esse, as palavras este, as palavras aquele, né? São pronomes demonstrativos. E o que é, na verdade, um pronome demonstrativo? Né? São aquelas que indicam o quê? Um lugar, a posição das coisas. Né? Pessoal, igual ele disse, que indica o que é o lugar, a posição das coisas. Este lápis é seu, este livro é meu, aquele é o meu amigo. Tá? Como nós temos outro exemplo de pronomes demonstrativos. Temos este, vamos lá grifar. Este, esta, isto, estes, estas. Quando as pessoas ou coisas estão perto de quem fala. Agora, esse, essa, isso, esses, essas. Quando as pessoas ou as coisas estão perto da pessoa com quem se fala. Pronome demonstrativo: aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas. Quando
as pessoas ou coisas estão longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala, né? Então, esses foram todos os pronomes demonstrativos mostrados para vocês, tá certo? Onde os pronomes demonstrativos indicam o quê? Lugares, né? A posição, ok? Indica o lugar da posição, pessoas e em relação à pessoa que fala, certo? No caso, foi mostrados os pronomes, né? Também, dentro da nossa aula de hoje, nós iremos estudar os sons do X. Então, vamos ler a frase. Nós temos a primeira frase aqui, ó. Vimos na exposição pinturas e esculturas que retratam o expressionismo. Então, nós temos aqui o som do X, ó. Exposição e expressionista. Né? Principal daquela excursão, outra frase. Principal daquela excursão era para Tiago uma experiência indicada. Então, excursão, experiência. Vamos para a próxima frase. Depois daquele dia, Marcelo tentou se aproximar ao máximo da nova colega. Então, aproximar, ao som do X, aproximar, máximo. Renata sentia-se asfixiada, como se naquele elevador faltasse oxigênio. Então, você observa que o som do X da palavra exposição tem um som diferente da palavra excursão. O som da palavra excursão tem também e exposição é diferente do som da palavra aproximar. O som de exposição, excursão, aproximar é diferente do som do X, asfixiado. Quase não sai, né? Asfixiada, como também oxigênio. Então, esses sons todos, eles são diferentes, mas ele é escrito com o quê? Com X. Igual nós temos aí no abaixo. O X pode ter vários sons. Lê essas palavras e veja o som do X. Então, X com o som de Z. Aí nós temos, quais são eles? O X com o som de Z. Eu vou acompanhar no livro, tá bom? Porque aí tá muito pequenininho para te acompanhar. Quais são os sons com X de Z? Esse daqui, ó. Desculpa. Pronto. Essa daqui, ó. Vamos lá. X com som de Z. Vamos ler, tá? Exagerar, exalar com som de Z, ó. Exalar, exaltar, examinar, exato, exausto, execução, executar, exemplar, exercer, exercício, exercitar, exército, exibir, exímio, existência, existir, êxito, inexato, inexistente. Agora vamos para o som de X com o som de S. Exclamar, extraviar, externato, exposição, experiência, excursão, inexplicável, extração, exprimir, explosão, expedição, expediente, excluir, extremidade, externo, expressão, experimentar, expansão, inexplorável, extrair,
expulsar e expor, e aí você lê o restante em casa, tá? Temos também palavras X com som de SS. Axilar, desculpa, auxiliar, trouxe, aproximar, aproximado, máximo, auxílio, próximo, trouxeram, né? Auxiliar, trouxe, aproximar, aproximado. X com som de CS. Anexo, sexagenário, oxítono, maxilar, asfixiar, anexar, sexo, isso aqui, reflexão, fixar, circunflexo, axila, táxi, oxigênio, intoxicar, fixo e crucifixo, né? Então, essas últimas palavras que foi lida foi com o som de X, né? O X com o som de CS, ok? E aí, nós temos essa tarefa que vocês vão fazer em casa, tá bom? Referente ao som X com som de Z, ó, X com som de Z, né? X com som de Z, né? Como também vocês irão responder a atividade X, fica bem aqui se não deu para fixar, né? X com som de S, tá? X com som de SS, X com som de CS, ok? Aí você faz uma leiturazinha em casa, bem agradável, prestando atenção nos sons, certo? Se você puder ficar treinando essas palavras, né? Aí vocês estará mais aí se familiarizando com as palavras, ok? E aí nós temos, dentro dessa atividade também, meus amores, nós temos a produção textual, tá? A produção textual é relacionado ao gênero que foi trabalhado. Qual foi o gênero? Muito bem, notícia, tá? Notícia. Então, o que é que ele quer que você faça? Ele quer que você escreva, né, um texto dando sua opinião. Você vai dar a sua opinião sobre as queimadas. O que é que você acha sobre as queimadas? Qual o seu ponto de vista, né? Qual a sua opinião sobre as queimadas referente na zona rural com relação aos plantios? O que é que acontece? Você está de acordo ou não? O que é que deveriam fazer, né? Já que as queimadas é prejudicial tanto para o ambiente, que provoca desequilíbrio ambiental, tanto para vocês como para nós, né? Para o solo, como foi explicado, né? Onde o solo fica o quê? Fica pobre, bem pobre, né? Fica infertilizado, né? Quando os produtos se desenvolvem, já não desenvolvem de uma forma boa, né? Tem uns que nem conseguem produzir corretamente, né? Por conta de quê? Do solo não está preparado de forma correta, porque aquele solo ali, ele sofreu o quê? Sérios problemas, que foi o quê? Queimadas, né? E aí vocês vão produzir um textozinho de acordo com a informação adquirida, né, pelo texto. Pode até ler outro texto sobre queimadas, para tirar mais ainda, dar mais ideias para vocês estarem produzindo de acordo com o ponto de vista de vocês, né? Então, por hoje ficamos com a nossa aula, que teve como título Queimadas e que é um gênero notícia. Tchau, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, né, meus amores? Até a próxima terça-feira.